Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Nesta aula falaremos sobre as máquinas síncronas trifásicas, as suas características construtivas. Bora para a aula! As máquinas síncronas trifásicas, elas podem operar tanto quanto motor quanto gerador. A sua principal aplicação é na geração de energia. Elas são encontradas nas usinas hidrelétricas, nas usinas termoelétricas, nas usinas nucleares e em fontes emergenciais de hospitais, por exemplo, escolas, universidades e indústrias. O que diferencia a máquina síncrona de uma máquina assíncrona ou a máquina de indução é justamente o rotor da máquina. Se lembrarmos, no rotor da máquina de indução, as correntes circulam pelos condutores por indução magnética. Na máquina síncrona, vamos magnetizar o rotor. Então, enrolamos uma bobina, aplicamos uma tensão e circula uma corrente de forma a magnetizar o rotor. Vamos analisar aqui pelas características construtivas. Vamos ver o rotor da máquina. Na máquina síncrona temos dois tipos de rotor. O rotor de polos salientes, a parte cinza escura é o eixo, e o rotor de polos lisos. O rotor ele é feito de material ferromagnético. Pode ou não ser laminado. As perdas no ferro do rotor normalmente são desconsideradas. A aplicação de um em relação ao outro vai de acordo com o número de polos. Normalmente, máquinas com poucos polos, de 2 a 4 polos, usamos os polos lisos. São normalmente utilizados em usinas termoelétricas. As máquinas, quando precisam de muitos polos, lembrando que o número de polos vai estar relacionado com a rotação da máquina, dado por 120F sobre P. Quanto maior o número de polos, menor é a rotação da máquina. Se eu pensar num gerador, para eu produzir uma frequência de 60 Hz, quanto maior o número de polos, menor a minha velocidade de rotação. Quando eu penso numa usina hidrelétrica, por exemplo, ela gira com uma velocidade lenta. Para se termos uma ideia, a usina de Itaipu, os seus geradores síncronos chegam a ter 78 polos. É uma velocidade lenta, mas aí eu consigo induzir no estator da máquina uma frequência de 60 Hz. Mas vamos nos ater aqui às características construtivas. Precisamos magnetizar o rotor dessa máquina. Então vamos colocar a bobina. No caso, chamamos de bobina de campo. Da mesma forma, podemos fazer no rotor cilíndrico. É uma bobina simples, supondo que o início da bobina vai entrar uma corrente, vai circular e termina neste ponto. O mesmo é observado nos polos salientes. Para conseguirmos magnetizar o rotor da máquina, precisamos acessar a bobina de campo. Podemos utilizar os anéis coletores. Temos aqui este anel coletor. Observe, ele é liso. Pega o início da bobina. A bobina é isolada do segundo anel coletor. Deu a volta lá atrás e vai terminar
e termina no outro anel coletor. Podemos dizer que este seria o início da bobina e este o final da bobina de campo. O mesmo observamos no rotor de polos lisos. Para aplicarmos uma tensão pelos anéis coletores, usamos as escovas. São deslizantes por sobre o anel coletor. Acessamos as escovas por bornes externos. Normalmente chamamos de bornes F e F'. Como podemos magnetizar o rotor desta máquina? Bastamos aqui aplicar tensão contínua. Isso é muito importante. Aplicamos tensão contínua, a corrente passa pela escova, passa pelo anel coletor e a corrente entra no rotor da máquina. Corrente contínua. Essa corrente vai circular pelo rotor da máquina. Observe o sentido, corrente entrando neste ponto da regra da mão direita, vai produzir um campo. Em qual sentido? De baixo para cima. Sai do polo norte e entra pelo polo sul. A corrente circula e termina no outro anel coletor. Essa máquina, para operar, precisamos de uma fonte de corrente contínua. Existem máquinas síncronas de ímã permanente. Observe, o ímã permanente de uma máquina síncrona é o rotor da máquina. Porém, em máquinas maiores, o controle dessa tensão, dessa corrente de campo e, por consequência, do campo no rotor da máquina é muito importante na operação da máquina. A mesma configuração observamos na máquina de polos lisos. Magnetizado o rotor, vamos ver o estator da máquina. O estator da máquina é o mesmo estator da máquina assíncrona ou da máquina de indução. Feito também de material laminado, porque no estator vão circular correntes trifásicas e alternadas. Então tem as perdas no núcleo do estator da máquina. Mas normalmente desprezamos essas perdas. Como enrolamos aqui? Assim como enrolamos lá na máquina assíncrona. 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus. Bobina da fase A, supondo a parte de baixo aqui o início da bobina, o final 180 graus depois. A bobina da fase B, ela tem o seu início 120 graus depois do início da A. Início da B, 120 graus depois do início da A. Bobina da fase C, 120 graus depois do início da fase B. O rotor ele é fixado na máquina pela própria tampa. Veja, essas barras das tampas é que mantém o rotor no centro do estator da máquina. Temos aqui um rolamento. O eixo vai girar, que é o eixo do rotor, e aqui temos um rolamento. O mesmo para a máquina de polos lisos. Para acessarmos os condutores, temos os bornes de acesso. A linha, B, B linha, C, C linha. Início de cada bobina,
final de cada bobina. F' é o acesso ao rotor da máquina pelas escovas. Essas são as características construtivas da nossa máquina síncrona. O princípio do funcionamento dessa máquina como gerador será analisado nas próximas aulas. Até uma próxima aula e bons estudos!